Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 8. Eu quero prosseguir compartilhando com todos vocês sobre a transformação da mente. O primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos capítulo 8 e o versículo 29. Romanos 8, 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, você vai ver aqui que ele não diz que é formado. Ele diz assim: o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são, isto é, todos nós, os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Pois bem, meus amados irmãos, são esses textos que já estamos estudando há algumas reuniões, falando sobre transformação da mente. Como Deus trabalha nesse processo de transformar a nossa mente para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Nestes três textos, ou nessas três porções de textos, porque aqui em 1 Coríntios nós encontramos vários textos, como já acabamos de ler. Nós vamos ver, em síntese, alguns pontos. Primeiro, o trabalho de Deus hoje é que a nossa mente seja transformada. Se você não tem uma mente transformada, você não sabe o que é a vontade de Deus. Se você não tem a mente transformada, naturalmente ou consequentemente, você vai entrar na forma do mundo pensar, na forma do mundo viver, nos moldes em que o mundo age. Por isso, há uma necessidade que nossa mente seja transformada. E aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49, vai nos mostrar o paradoxo de dois homens, Adão e Cristo. Cristo é chamado de o segundo Adão. O primeiro homem, Adão, ele foi formado da terra. O segundo homem, ele não é formado, ele é incriado. Ele é filho por geração eterna. Escute, ele é incriado, ele não é formado. Ele é filho por geração eterna. E ele entrou no processo da naturalidade da vida humana por meio do mistério da encarnação. Quando o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, este homem, essa semente eterna de Deus, aonde ele foi gerado no ventre dela, possuindo a partir daí duas naturezas. Primeiro, a que ele tinha, a eterna, a celestial. E segundo, a que lhe foi concedida na encarnação. Grande mistério, grande verdade, grande doutrina. Agora, o que vai dizer o texto? Que este homem é celestial. Todos nós trazemos a imagem de Adão, a imagem terrena, com todas as suas características. E quando eu digo todas as características, significa todas as características provenientes da queda. Nós não trazemos, irmãos,
aquela imagem e semelhança com as quais Deus formou o primeiro homem, aquela imagem e aquela semelhança que tinha muito mais a ver com a expressão e com a comunhão, nós perdemos. Na queda foi perdida. E aí o homem se tornou uma alma vivente e pecadora. É daí que nós trazemos a imagem de Adão. Mas o texto diz que também carregamos a imagem do que é celestial. Essa é a parte importante que nós temos que entender. Aonde eu trago na minha vida o que é celestial, o que é eterno. Nós precisamos definir isso muito bem, irmãos. Porque aqui está a explicação do que é salvação do ponto de vista de Deus. Salvação não é religião. Salvação não é você carregar um crucifixo no peito. Salvação é você caminhar o caminho do crucifixo, o caminho da cruz. Não é você ter uma cruz no seu peito, é ter uma cruz cravada no seu coração. Deixa eu te dizer então, esse é o ponto. Porque muitos cristãos, eles não entendem isso, eles não sabem como funciona a vida deles, a vida interior. Nós somos pessoas que temos espírito, alma. São as partes interiores da nossa vida, espírito e alma. E habitamos num corpo. O que você pensa, o que você sente, tem a ver com as suas faculdades interiores. Isso se manifesta por meio do corpo. Muitos cristãos ignoram isso, não sabem praticamente nada disso. É o cúmulo do pináculo da ignorância espiritual. Nós não podemos ser ignorantes nessa área. Por essa razão, irmãos, quero lhes ajudar a caminhar, a progredir. Eu não sei mais o que eu posso fazer, mas eu encorajo os irmãos dos grupos caseiros. Estude isso nos grupos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós precisamos parar com toda forma de ensino e concentrar nesse ponto. Esse ponto é chave, irmãos. É chave. Você pode estar falando sobre a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses, esses livros elevados, doutrinariamente falando. Mas eu te digo uma coisa, nunca isso vai ter o menor sentido se você não compreender como essas coisas agem no seu interior. Saber que o homem criado por Deus, Adão, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, este homem tinha suas faculdades interiores funcionando perfeitamente. Deus criou o homem, espírito. O espírito tem 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. Aqui era onde estava manifestado a voz de Deus, a realidade celestial, onde o juízo, o senso de interpretar todas as coisas, e também na consciência, a habilidade que tinha, porque a consciência controla a mente é a faculdade mais elevada da alma. Então, o espírito aqui, por meio da consciência, governava a mente de Adão. E aqui ela entrava em contato com o mundo natural e também em contato com o mundo celestial. É na consciência que se liga o celestial com o natural. Guarde isso. Você está guardando isso? Amanhã você vai lembrar disso? Porque eu digo para vocês, eu me atrevo a dizer para vocês, sem uma consciência, sem uma clareza dessa verdade, a sua vida cristã ela perde 90% de realidade espiritual. Você vai viver só de emoções. Você vai depender que fica alguém acendendo fogo perto de você. Você nunca vai ter vida espiritual própria. Nunca vai ter vida espiritual própria. Você vai ser sempre uma pessoa extremamente dependente de reações na sua alma. Vida anímica, escute, vida anímica não é o padrão de Deus. Essa palavra anímico é a palavra relativa à alma. Vem do latim, alma, anima. Anima, alma.
Psique em grego, nefesh é hebraico. São termos para a alma. Então, não é propósito de Deus que nós sejamos cristãos anímicos, cristãos governados por sua alma ou pelas faculdades da alma. As faculdades da alma são mente, vontade e emoções. Colocando na ordem correta, vontade, mente e emoções. Porque a intuição governa a vontade, a consciência governa a mente e a comunhão governa as emoções. Assim era Adão antes da queda. Quando Adão caiu, o espírito perdeu a sua capacidade. Porque quando Adão caiu, a voz de Deus funcionava na sua intuição. A sua consciência dava realidade, conectava os céus na terra. E a habitação de Deus no seu espírito influenciava nas suas emoções. Agora Adão caiu. Quando Adão caiu, ele teve consciência que ele estava nu. Ele perdeu aquela realidade de glória, de espiritualidade que ele tinha. Ele se tornou um carnal. Ele ficou desprovido daquela glória da pureza, da santidade e da presença de Deus. Agora ele vai se esconder de trás de folhas de figueiras. E meus irmãos e irmãs, isso é a queda. Agora deixe-me colocar um texto, eu estou apenas recapitulando com vocês. Por favor, Gênesis capítulo 6, este foi o ponto que nós estudamos da última vez. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Isso aqui foi uma sentença que Deus colocou. E por que Deus colocou? Porque agora ele vê a multiplicação da iniquidade na terra. Ele vê os efeitos nocivos e devastadores da queda, da desobediência. Porque na queda, o que aconteceu? O homem que tinha a capacidade de viver a imortalidade, se ele caminhasse na luz da obediência, ele iria adquirir aquela glória que Cristo adquiriu no Monte Hermon, quando ele obteve uma vida humana aprovada diante de Deus. Se Adão caminhasse mantendo uma vida aprovada diante de Deus, ele teria uma glória da aprovação. Então ele iria viver de glória em glória. Mas quando Adão foi reprovado, ele perdeu essa glória. Ele agora passa a ser um homem mortal. Havia possibilidade do homem pecar? Havia possibilidade dele morrer, claro, mas tudo isso dependeria se ele obedecesse ou não. Deus, ele criou o homem com a possibilidade do prazer, do desfrute, da eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora, sabe o que acontece, irmãos? A morte passou a ter um reino, porque não havia, escute, até a queda não havia a morte na criação de Deus, daquilo que Deus havia restaurado. A morte e a condenação havia somente para aqueles anjos que haviam se rebelados. Isso está em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. A rebelião de Lúcifer. Ali sim havia trevas, morte e condenação, mas não naquela criação de Deus. Agora, irmãos, aquela semente de morte entrou por meio da desobediência e da queda. O efeito foi devastador. Então agora Deus contempla e diz: o meu espírito não agirá, ele não habitará para sempre com o homem. Mas Deus é um Deus que não desiste do seu propósito. Porque se tem uma palavra que define propósito na excelência, é Deus, porque Deus é propósito. Então nós vemos Deus percorrendo no seu propósito as páginas da história. Deus reivindicando o homem. Ele começa fazendo isso por meio daqueles patriarcas no livro de Gênesis. Se você pegar desde Abel até Jacó, Deus está reivindicando o homem para si. Depois nós vemos Deus reivindicando a nação de Israel para si. Mas Deus não encontrou nenhum homem
que pudesse mudar totalmente a história. Até que um dia, um homem, ele veio e ele mudou essa sentença. O nosso Senhor Jesus. Ele veio e ele mudou a sentença de Deus. Agora o Espírito de Deus pode habitar em um homem, porque esse homem se tornou justiça de Deus e também o nosso padrão, nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que nós somos dele, de Cristo, ou por Cristo, nós somos de Deus e por causa de Cristo, que se tornou a nossa justiça. Justiça tal, que quando Deus olha para você, que comeu este pão, que bebeu este cálice, que crê na eficácia do poder transformador, libertador, do sangue de Cristo, eu quero te falar, quando Deus olha para esta fé no fundamento da obra do seu Filho, Ele sabe que Ele não pode mais te condenar, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, vamos avançar no nosso estudo aqui. Quero lhes mostrar alguns pontos importantíssimos. Agora, o Espírito de Deus vem nos habitar. Aonde o Espírito habita? No nosso espírito. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Por causa da obra da cruz. Aquela obra que satisfez plenamente o coração de Deus e a santa justiça de Deus. Agora, Deus enviou o seu Espírito. Havia quase 120 pessoas naquele cenáculo e o Espírito Santo desceu. E desceu para habitar. Eu quero fazer uma pequena viagem com vocês no Evangelho de João. Apenas anote os textos, apenas anote. Não tem como vocês me acompanhar, porque eu vou fazer a leitura bem focada e não vou esperar vocês abrir as páginas da Bíblia, para que a gente ganhe mais tempo. Mas eu vou enfatizar os textos para aqueles que querem ler. Habitação do Espírito. Agora a vida de Deus vem habitar o homem. Eu quero que você entenda a grandeza disso. Vamos pegar apenas o Evangelho de João, para ficar mais resumido, e eu creio que isso é suficiente para nós. João capítulo 14, versículo 7, o nosso Senhor está falando da vinda do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha essa frase, habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Deixe-me voltar ao texto anterior aqui. O texto anterior, se vocês lembrarem, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, olha essa frase, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha essa frase, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja o contraste, meu Espírito não habitará para sempre no homem, porque esse é carnal. Não tinha como o Espírito Santo vir habitar, irmãos. Não tinha, mas veio um homem, ele tomou o nosso lugar, ele foi diante de Deus por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu as nossas mortes, ele foi condenado no nosso lugar, toda a ira de Deus que era contra nós foi derramada por ele, ou sobre ele, lá na cruz do Calvário. E agora, irmãos, Deus, por causa do seu Filho, ele tem que nos aceitar como filhos. E mais ainda, irmãos, agora o Espírito de Deus veio nos habitar. Olhe esses textos. Versículo 26, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mais ainda, capítulo 15, o versículo 26, ele diz, quando vier o Consolador, a palavra aqui é Paracleto, é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, esse em vós dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim é em nós. O Espírito Santo veio nos habitar.
Ele veio nos habitar para nos ensinar todas as verdades. Ele veio nos habitar para que em nós Ele pudesse dar testemunho de Cristo. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo, observe bem, irmãos, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que irão ocorrer, que há de vir. Por que eu li esses textos, irmãos? Anote eles, leia depois, medite. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, a cada vez que nós nos aproximamos da vinda do Senhor, Satanás sabe como trabalhar sutilmente para esfriar o coração dela, para fazer com que nós nos tornemos muito mais racionais, e somente racionais, e percamos a contemplação espiritual, para que nós venhamos ouvir a palavra de Deus só com a mente, para que nós venhamos interpretá-la com a mente. Eu creio que muitos de vocês hoje que estão aqui estão assim. Peça ao Senhor que nesta manhã Ele possa liberar aí no seu espírito vida, para que você possa conceber isso aqui através dessa faculdade tão importante que está dentro de você. Quando você converteu, seu espírito foi vivificado. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos. Como que Deus me vivificou, estando eu morto? Morto na minha faculdade espírito. Todos nós, irmãos, toda pessoa sem Deus, por que a pessoa não crê em Deus? Por que a pessoa diz, mas isso é uma chatice, eu não dou conta, de ser cristão, eu não tenho fé. Por quê? Claro, irmãos, é normal, ela não está dizendo nenhuma asneira, porque seu espírito está morto. Ela pensa em Deus em termos de alma, de mente, de emoções. Ela não vai render-se na sua vontade. Por isso a palavra do Evangelho, ela tem que ser uma espada para penetrar na mente das pessoas e quebrar isso e produzir vida. A palavra de Deus é viva. Por que é viva? Porque ela tem a semente da vida. E é esta semente da vida que penetra lá no Espírito e vivifica ele. Aí a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Compreende? Senão, irmãos, vamos ficar aqui só teologizando, sem vida e sem nada. Essas coisas são verdades. Isso também funciona para muitos cristãos. Embora tenham o Espírito vivificado, eles preferem viver a vida da alma, a vida da carne. Agora eu vou falar para vocês sobre 3 leis espirituais. Isso é de extrema, mas de extrema importância. Eu acredito que nesses últimos meses, eu não estou querendo sobrepujar muita coisa boa que você ouviu e dizer que você tem que estar ouvindo hoje coisas melhores. De modo algum. Mas eu acredito que essa é uma das verdades mais importantes que você vai dizer para você mesmo. Essa é uma das verdades mais gloriosas que eu ouvi nesses últimos tempos, sobre as 3 leis espirituais. E com Bíblia, não é fantasia não, Bíblia, vocês vão ler comigo, isso está claro, mostrando cada uma dessas leis. 3 leis espirituais, que está aqui operando dentro de nós. Então muitos cristãos, embora convertidos, amam o Senhor, mas vocês vão ver, anímicos, porque eles só funcionam interiormente com as faculdades da alma. Por isso que são carnais. Por isso que não crescem. Por isso que eles vivem só na periferia. Não conseguem viver a vida celestial na sua própria carne. Olha o que diz, irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Será que nós somos pessoas espirituais? Eu vou te dar alguns textos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santíssimo lugar.
Você vive a vida cristã no Santíssimo Lugar, na sua experiência, dia a dia? Ou você só vive na vida natural? Só vive preocupado com depressão? Só vive preocupado com o seu futuro? Só vive governado pela ansiedade? Só vive em desespero na sua alma? Só vive em angústia? Só vive em tribulação? Não tem paz, não tem alegria, não tem gozo, não tem segurança. Aí você vem na reunião como se você tivesse que tomar um passe para ver se dá uma melhorada, aumenta o seu astral. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é espiritismo religioso. Vê se um espírito baixa na hora da reunião e te toca, aí você volta para casa, hoje o culto foi bom, mas amanhã cai no poço da depressão de novo. Essa gangorra não é a vida que Deus quer para você. Ele quer uma vida ascensional, uma vida dentro dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou te dar outro texto. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto evidencia a sua vida? Esse texto define a sua comunhão com Deus? Eu vou repetir. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. E nos ressuscitou. Onde é que nós estávamos mortos? Nós estávamos espiritualmente mortos. Foi aqui que houve a ressurreição no meu espírito. Nosso espírito ressurgiu quando você creu. No dia que você crê, seu espírito vai ressurgir. Aí agora ele vai ter um conceito, uma compreensão, e muito mais do que conceito e compreensão, ele vai ter a liberdade de experimentar Deus como nunca você experimentou. Aí você vai ver que as pessoas falaram para você assim, um dia Deus me falou, e você duvidou. Muitas vezes, pessoas disseram assim, é porque Deus fala na sua palavra, você diz, se Deus falasse. Nesse momento que o seu espírito vivificar, você vai dizer, Deus fala. Eu li aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu terminei de ler, eu senti algo forte dentro de mim. Eu começo a ler a Bíblia, eu sinto que as palavras estão penetrando dentro de mim. Sabe o que é isso? Vida no Espírito. Isso é vida no Espírito. Você vai ouvir Deus falar nos sonhos. Você vai ouvir pessoas falarem face a face com você, coisas que você jamais imaginaria ouvir. Você vai ver que muitos porões no seu coração, que estão lá, 7 chaves, a palavra de Deus vai abrir, e você vai ficar como que desnudado diante da presença dEle. Sabe por que é possível, irmãos? Porque agora o Espírito está liberado, quebrantado, rendido. É aqui que aconteceu o poder da ressurreição na nossa vida, lá no nosso Espírito. Uma faculdade que estava morta, agora está viva. Então, meus irmãos, deixe-me colocar 2 textos para vocês. Para você entender o quanto Deus se importa com o espírito do homem e como ele é a faculdade mais importante da nossa vida. Um texto eu já citei, mas eu vou citá-lo novamente, que é Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo. Agora, olha como o escritor vai complementar esse texto. Também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem é uma das belezas da criação de Deus. Mas o homem perdeu. Adão perdeu a eternidade no seu coração. Mas aquele que é eterno e veio da eternidade, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, você pode se alegrar, porque a eternidade habita dentro de você. Olha o que Jesus disse, que o Espírito Santo viria nos habitar para sempre, que ele estaria conosco para sempre. Pegue esse texto de Eclesiastes 3:11 e leia depois todos os textos que eu citei para vocês de João, do Evangelho de João. Deixe-me colocar mais um outro texto. Zacarias, capítulo 12 e o versículo 1. Diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então ele não vai pronunciar sentença, ele vai fazer uma declaração ainda. Fala,
o Senhor, observe, que estendeu o universo. A palavra céu aqui é a palavra para universo. O universo fundou a terra, duas grandiosas dimensões. Primeiro, o universo. Segundo, a terra. E diz, e formou o espírito do homem dentro dele. Se você pegar o universo, a terra e o espírito, o que tem a ver? Deus quer mostrar primeiro, quanto ao universo, o tamanho do nosso espírito. Quanto à terra, a singularidade do nosso espírito. A dimensão e a singularidade do espírito. Por um lado, ele tem a dimensão do céu. Por outro lado, ele tem a singularidade da terra, porque foi na terra que Deus nos deu a vida, para que nesta terra nós pudéssemos, no espírito, experimentar a dimensão daquilo que é celestial. Meus irmãos, eu passaria a manhã toda citando para vocês textos que nos mostram o que é viver a vida cristã celestial, mesmo nesse corpo fraco, debilitado, tendencioso ao pecado, a falhas, a erros, e o quanto nós, mesmo assim, apesar de nós, podemos desfrutar uma vida celestial e encontrar alegria, encontrar o perdão, encontrar a cura, encontrar a face de Deus. Como é possível isso, irmãos? Como é possível? Não há. A Bíblia diz que não há mediador entre Deus e os homens. Não há. Sabe por que não há? Porque nós cantamos um cântico aqui, o véu que separava já não separa mais. Entende? Não separa. E aonde que eu posso, dentro de mim, encontrar Deus? No seu espírito. Aonde que eu posso, dentro de mim, ascender aos céus? No seu espírito. Por isso que a Bíblia diz, andai no espírito. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do espírito. Aonde que nós somos cheios do espírito? No nosso espírito. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Bom, eu quero te mostrar algo muito importante. Vamos avançar aqui sobre as 3 leis espirituais e vamos encerrar. Meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, apenas vou citar esse texto. 1 Coríntios 3, 16, diz assim, acaso não sabeis que sois, observe, o templo do Espírito de Deus? Vou repetir, porque eu tenho certeza que nós já lemos esse texto centenas de vezes. Eu vou repetir para você ver a grandeza dele. Ainda está na minha memória o texto de Gênesis 6:3. Meu espírito não habitará para sempre com o homem, porque este é carnal. Aí agora eu leio assim, acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, a salvação foi tão grande, a primeira obra que a salvação fez foi nos reconciliar com Deus. Essa reconciliação implica dizer que aquela faculdade, espírito, possuída de 3 dimensões, intuição, consciência e comunhão, ela reviveu. E aqui Deus veio nos habitar. A segunda faculdade, a alma, constituída de mente ou de vontade, mente e emoções, ela está sendo tratada pelo caminho da cruz. Então a palavra de Deus penetrou no espírito e ressuscitou o nosso espírito, produzindo a fé. O efeito na alma é que agora a cruz de Cristo, não aquela cruz que ele morreu, mas o caminho da cruz, foi a vida que ele percorreu nessa terra. Ele diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Esse tomar a cruz tem como objetivo salvar a nossa alma. A alma não está salva, ela está sendo salva. É um processo chamado de santificação. No meu espírito, vivificação. Na minha alma, santificação. Está vendo aí? Isso será evidenciado no meu corpo, glorificação. Um dia esse corpo aqui,
Esse corpo que é somatória das fraquezas. Esse corpo que expressa e tem expressado a vida da alma com as suas cicatrizes profundas. Porque você não vai ver cicatrizes profundas no seu corpo. Essas cicatrizes estão aqui na sua mente, na sua memória. É aqui que estão as cicatrizes. É aqui que estão os grandes dilemas. É aqui que estão as feridas mais profundas da sua vida, que te deprime, que te limita, que te causa transtorno de ansiedade, que produz desespero. É aí que estão as cicatrizes mais profundas, as feridas mais profundas. Mas, meus irmãos, um dia tudo isso que emite efeito no meu corpo vai cessar. Porque na vida do nosso Senhor Jesus, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E esse corpo mortal será revestido da imortalidade. O que será isso? A glorificação. Então, primeiro, vivificação. Isso já aconteceu. Segundo, é o que está acontecendo, santificação. Santificação é Deus nos tornar participantes da sua vida. É o Espírito Santo trabalhar o caráter de Cristo em nós. Isso é santificação. Então nunca queira ser santo. Deixe que o Espírito Santo te torne santo. Porque quando você tentar pegar santidade com as suas mãos, você não vai conseguir nada. Deixe que o Espírito Santo coloque as mãos em você e santifique. E Ele vai santificar você pelo caminho da cruz, levando a sua alma à rendição e o seu espírito ao quebrantamento. À medida que o espírito é quebrantado, a alma é rendida. O nosso problema é que nós não temos experimentado o quebrantamento. Somos duros como poste. Nós não nos quebrantamos, rígidos. Se é para aplaudir o nome do Senhor, nós endurecemos, ficamos enrijecidos, nada funciona. Se é para abrir a boca, para dizer, Deus, eu te amo, publicamente, trava. Dá um bruxismo que você não consegue abrir a boca. Irmãos, falta de um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é um espírito livre, é o espírito que ele tem prazer na lei do Senhor, tem prazer na presença do Senhor, ele tem prazer só de ouvir o nome do Senhor, ele tem prazer de falar das belezas de Cristo Jesus. Nós nos reunimos aqui hoje, quantos de nós ainda não glorificamos as belezas da obra e da pessoa do Senhor? Sabe por quê? Porque você tem um espírito rígido. Seu espírito está aqui vivificado, mas inativo, porque você não se quebranta. Sua alma está no controle, você é anímico. Você é um anímico. Fale para você nesta manhã, não quero mais ser um cristão anímico, eu quero ser um cristão espiritual. Cristão espiritual, ele não é um melhor do que o outro. Cristão espiritual é aquele cristão que ele tem um espírito quebrantado pela vida, pelo poder, pela habitação do Espírito dentro dele. Isso é espiritual. Não é o cristão que se compara com os outros e acha que ora mais, que lê mais, que faz mais. Esse cristão ele não é espiritual, ele é superficial. Vamos para as 3 leis espirituais. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7. A primeira lei está aqui no versículo 22. Diz assim: porque no tocante ao homem interior, Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, o que é o homem interior? O homem interior é o homem constituído do espírito e da alma. Isso aqui, interior. Compreende? Espírito e alma. Guarde isso. E diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, na parte do meu homem interior, onde é que eu tenho prazer na lei de Deus? No meu espírito. Ou a alma tem prazer na lei de Deus? Não tem. A alma só vai ter prazer na lei de Deus quando o espírito for liberado. Quando houver a liberação do espírito. Quando houver a liberação do espírito, a intuição governa a vontade, a consciência governa a mente, a comunhão governa as emoções. Aí sim, você pode dizer, a minha alma deleita em ti, Senhor. O que sinto, o que penso e o que quero é o Senhor. O que você sente? O que você pensa? O que você quer? Ah, eu quero ser isso, eu quero ter isso, eu quero fazer isso. É?
É isso que é a sua alma. Alguém disse, você quer conhecer uma pessoa? Quer saber de uma pessoa? Dá uma olhada no mundo virtual dele. Vai lá olhar as páginas sociais. Aí você vai ver a pessoa ali. Ali está o retrato da alma dela. As futilidades da vida. Aí o casal, bonito, numa mesa. Irmãos, sinceramente, se você me pedisse opinião, eu ia dizer, isso é ridículo. Ridículo. Isso aí é propaganda enganosa. Aí eu tiro uma foto, eu e minha esposa, linda, coloco um jarro de flor, aí tiro uma foto no Facebook, aí todo mundo olha, nossa, que casal lindo. Eu quero ter um casamento assim. Se você conhecer um casamento que vai dizer assim, nossa, irmão, minha casa é um jardim de Deus. Amém, irmão. Você poderia vir aqui ensinar para nós como construir esse jardim, porque até agora, em 30 anos, eu não consegui. Eu não consegui. A única coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que a minha casa é um caminho da cruz. Ou estou mentindo aqui, ou só eu que estou mentindo. É um caminho. Casamento é onde você começa a viver a vida da igreja. Ou não, irmãos? Eu estou falando outra língua. É aqui que você vai aprender as virtudes de Cristo. E quando você vê as virtudes de Cristo, você vai ver que você não tem nenhuma delas. Não é? Então a gente fica na periferia, essa coisa. Aí é aniversário do seu cônjuge, aí você vai lá no Facebook, tira as fotos, entregando presente, eu e meu amor. Mas você devia tirar as fotos também quando você briga, quando você apronta, chuta o balde na sua casa, coloca essas fotos também. Não fica com propaganda enganosa não, isso é feio, tá certo? Sai disso, irmãos, sai dessas coisas, nós não fomos salvos para isso não, essa futilidade, essa coisa vazia, essa coisa de adolescente. O irmão faz uma viagem, ok, muitas páginas, pessoas fazem isso por causa dos seus relacionamentos familiares, ok, página privada, concordo, família mora em outro lugar, querem compartilhar o quê? Ou fala dessas que compartilha com o mundo, até os anjos do inferno entram no Facebook, sabe da sua vida, sabe o que você pensa, sabe o que você faz? Irmãos, nossa vida tem que ser como está em Cantares, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, amada minha. Então, irmãos, jardim fechado. Sai dessa coisa de Facebook aí, de ficar, tá bom? Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas sai disso. Esses grupos de WhatsApp, irmão, pelo amor de Deus. Grupo que recebe tudo quanto é lixo. Outra coisa que eu quero dizer aqui, bem rápido, esse parênteses que eu estou abrindo aqui. Irmãos, marido ter celular e tem a senha que a esposa não tem. Meu irmão, isso aí é uma forma de traição. Ou a esposa tem celular, tem a senha, o marido ninguém toca. Isso já é traição. Isso já é traição. Com certeza deve ter muitas promiscuidades, perversões. Então, se alguém aqui tem um celular que a sua esposa não sabe a senha, destrave hoje, mostra a senha para ela. Você devia sentir vergonha e pedir perdão para o seu cônjuge. Isso é feio, é horrível. Isso está acontecendo, irmãos, de maneira generalizada. Voltemos para a palavra. Lei de Deus. Primeiro, lei de Deus. Escute isso, irmãos. Porque no tocante ao meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Desta lei, escute como que funciona. Esta lei está na minha mente e me traz a realidade espiritual por meio da consciência. Como funciona? Isso aqui ele está falando de um homem espiritual. Como que essa lei funciona? Ela funciona pelo governo da consciência. É aqui que está a lei de Deus. A lei de Deus é o caráter de Deus. Deus é a sua própria lei. Então, como que eu vou saber conjugar as coisas, avaliar as coisas? Eu não posso fazer isso só pela minha consciência, se a minha mente bloqueia a consciência. Por isso que muitas pessoas têm, a gente fala assim, tem uma consciência má, a má consciência. A má consciência significa que a minha mente não é transformada. Se eu não tenho uma mente transformada, então a minha consciência não vai funcionar de uma maneira correta. A lei de Deus, que eu preciso dessa lei para saber o que é certo, o que é errado, para me conjugar, avaliar as coisas. Como que eu vou saber isso? Pela lei de Deus.
E à medida, irmãos, que a lei de Deus funciona perfeitamente, por meio da minha consciência governando a mente, eu vou ter prazer. Este assunto é muito importante, mas eu não posso ir adiante, que eu tenho que mostrar as outras duas leis. Segunda lei, a lei do pecado, versículo 23, Romanos 7, 23. Ele diz, mas vejo nos meus membros, isto é, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei da minha mente. Por isso que eu disse para vocês, a lei de Deus opera na mente, mas governada pela consciência, que é uma faculdade do espírito. Contra a lei do meu entendimento, e me prende, me aprisiona, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo está dizendo, existe uma outra lei, irmãos, lei para todos nós. Ele está falando para salvos, pessoas que já têm um espírito vivificado. Então ele está dizendo, mas existe uma outra lei, que é a lei do pecado, ela está aqui. Tem pessoas pregando contra a impecabilidade, isso não existe, irmãos. O pecado está aqui, é uma lei. Se você der lugar, você vai pecar. Se a lei de Deus não te governar, se a lei de Deus não estiver te dominando por meio da consciência na mente, você vai pecar. Então, o que significa essa lei? Que nós temos sim, irmãos, toda disposição para pecar, porque esta é a lei do pecado. Nós não estamos livres dessa lei. Escuta o que eu estou te dizendo. Não estamos livres da lei do pecado. Ela está aqui, na nossa vida, no nosso corpo. Então vamos para uma outra lei. A lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escute bem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Você vê? Uma lei sobrepuja outra lei. Primeiro nós temos a lei de Deus, esta é a lei máxima, é a lei do seu caráter, é a lei do seu reino. Mas existem outras duas leis, a lei do pecado. Então nós temos essa lei na nossa vida, todos nós. Estamos debaixo desta lei ainda. Mas irmãos, para que nós não vivêssemos escravizados e condenados pela culpa, Deus nos deu uma outra lei. Qual é esta lei? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Então, como tudo isso opera, irmãos? Isso não é teoria, isso opera dentro de nós, no nosso homem interior. Aqui que está a consciência e os efeitos nocivos, devastadores do pecado. Tudo começa na nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Se você não tiver uma mente transformada, se você não tiver uma mente governada pelo Espírito de Deus, você sempre será escravo da lei do pecado. Você não vai conseguir se libertar do poder do pecado. Você não vai se libertar da culpa do pecado. Você não vai conseguir ficar livre dos efeitos nocivos do pecado. Não adianta você dizer que existe a lei do Espírito de vida em Cristo, que te livra da lei do pecado. Não adianta isso ser teoria. Isso aqui é uma realidade. O que Deus nos mostra é que essas três leis são realidades, de uma forma ou de outra, elas são realidades. Mas o que Deus quer nos mostrar, irmãos, nessas duas últimas leis, a segunda e a terceira, é que elas estão agora atuando. Agora basta você dar lugar. Se nós não temos consciência disso, irmãos, nós somos como um barco à deriva em alto mar. Não sabemos qual o destino que vamos chegar. E a vantagem, a grande alegria desse ensino é que ele é libertador, que ele vai nos dar um farol, ele vai nos dar uma direção. Você vai saber agora como é importante cuidar da sua mente, como é importante alimentar ela com a palavra de Deus, como é importante você cultivar uma vida devocional. Compreende, irmãos? Você não é o que você come, você é o que você pensa. Existe essa teoriazinha aí, você é o que você come. Isso funciona
Em algumas áreas periféricas da sua vida, no sentido mais elevado, você é o que você pensa, você é o que você sente, você é aquilo que o seu homem interior vai dizer. Preocupe-se com o homem interior, preocupe-se com o seu espírito, preocupe-se com a sua alma, porque tudo isso é realidade, é a totalidade de quem você é. Ou é carnal, ou é espiritual, ou é anímico, ou é espiritual. Preocupe-se com isso, irmãos. Muitos anos já se passaram na sua vida e você continua na periferia. Observe se não é. Observe se não é. Do ano passado para cá, fazendo uma pequena e rápida avaliação, você sente um crescimento espiritual? Aumentou a sua intimidade com Deus? Nesses 3 últimos meses, o que você ouviu e reteve da palavra, produziu um coração mais quebrantado? Ou você continua o mesmo velho homem de antes? A mesma velha mulher de antes? Essa palavra velho aqui, eu estou colocando ela para definir Adão. É isso, irmãos? Porque se você não vive uma vida cristã ascensional, você é anímico, você é almático. E o cristão que não se avalia na luz do Senhor, ele está perdendo a sua vida espiritual. O cristão que não se vê na luz do Senhor, ele está definhando. O cristão que não amadurece, que não cresce, ele já retrocedeu. E você pode estar retrocedendo quilômetros para trás. Quando eu falo para trás, isto é para a velha vida, aquela vida de condenação. Você está sendo governado pela lei do pecado. A lei do espírito de vida não tem efeito porque você não toma a decisão correta. Então, meus irmãos, que esta palavra seja uma tremenda exortação para a nossa vida, para que haja verdadeira mudança. Porque eu creio que somente isso vai nos libertar para Deus promover um grande avivamento aqui neste lugar. Nós não queremos avivamento de culto, nós queremos avivamento de casamentos. Nós queremos avivamento de reconciliação. Nós queremos avivamento que vai impactar a vida do nosso cônjuge, que vai impactar a vida dos nossos filhos. É este avivamento. Nós não queremos uma comunidade espiritual aqui, irmãos, para ser exemplo para ninguém. Nós queremos ser um jardim onde o Senhor encontre em nós todo o seu prazer. Nós não queremos apenas nos reunir neste lugar. Nós queremos que aonde nós vivemos e moramos seja uma porta evangelística do Senhor. Sua casa seja uma extensão da igreja. Nós queremos espalhar a vida de Cristo onde quer que nós estejamos. É isso, irmãos. Não é só ter cultos maravilhosos, é ter uma vida maravilhosa, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Mas tudo isso só vai acontecer quando a sua mente for transformada, quando Cristo for conformado em você. Nunca, jamais, isso ocorrerá se não houver uma transformação, uma liberação, um quebrantamento do nosso espírito e a transformação da nossa alma. Espírito quebrantado, alma transformada. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te adorar pela tua palavra e pedir, Senhor, que a vida dela, que o poder dela venha penetrar no nosso espírito neste momento, Senhor, para que haja o verdadeiro quebrantamento. Senhor, dá-nos um espírito quebrantado nesta manhã. Abra a nossa mente, Senhor, e nos mostre o quanto o nosso espírito é rígido, duro, inflexível. Ajuda-nos nesta hora, pela luz da Tua palavra, pela vida da Tua palavra, a sondar o nosso homem interior, Senhor. Senhor, que nós possamos ver o quanto da nossa alma ainda governa, o quanto da nossa alma nos domina. Senhor, nós queremos aprender o que é andar no Espírito. Nós queremos aprender o que é ter uma vida cheia do Teu Espírito. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Que a Tua palavra venha penetrar de maneira poderosa na nossa vida nesta manhã.
Este é o nosso clamor no sagrado nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.